Então, gente, o tema de hoje é os temas, né? Autenticidade e propósito de vida são bem interligados, tá? Quando a gente pensa em autenticidade, a gente tem que lembrar que cada um de nós é uma pessoa única. Por quê? Porque nós temos qualidades diferentes, habilidades, talentos, limitações, personalidades, diferentes experiências de vida que são únicas. Então, se nós somos mais que 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas únicas. E se a gente parar para pensar, nem os gêmeos monozigóticos ou idênticos, de fato, são idênticos, né? Por quê? Porque nós já nascemos com temperamentos diferentes, tá? Desde o berçário, né? Tem criança que dorme mais, que chora mais, que mama mais, né? Que reclama mais, né? Ou não, que é mais sorridente, né? Nós temos relações interpessoais precoces que são super importantes com os nossos cuidadores primários, e essas relações precoces, elas podem ter um impacto muito importante no desenrolar da nossa vida, tá? Cada um de nós teve experiências de vida, tanto positivas, né, oportunidades de crescimento, de aprendizado, né, de encontros, né, e adversidades também variadas, tá? E a gente também está imerso numa sociedade, numa cultura, numa época histórica que tem suas características peculiares. Então, o conjunto de todas essas coisas faz com que a gente realmente seja seres humanos insubstituíveis, únicos. Tá? Por isso, é muito importante que a gente se autoconheça, se autorrespeite e procure honrar a nossa autenticidade. Por quê? Porque cada um de nós, então, pode oferecer para o mundo uma contribuição, uma participação que é absolutamente única, tá? Lembrando que individualidade não é individualismo, né? Individualidade é autenticidade, eu ser quem eu sou, né? E individualismo tem mais a ver com egoísmo, com autocentramento, pensar só em mim, tá? Então, individualidade é alguma coisa que a gente tem que honrar, tá? E esse livro, que chama Coragem de Não Agradar, é um livro muito interessante sobre a psicologia do Alfred Adler, que foi um contemporâneo e dissidente do Freud, que é muito interessante como ele fala dessa singularidade de cada um e da importância da gente respeitar isso. Então, é um livro que tem um cara de livro de autoajuda, mas não é. É um livro muito denso e muito interessante. Esse autor, chamado Gabor Maté, ele é um médico que mora no Canadá, mas é de origem húngara, e ele fala o seguinte, que nós, seres humanos, nós temos duas necessidades que são muito básicas. A necessidade de vinculação, né, de apego, e de autenticidade. Quando a autenticidade ameaça o vínculo acaba vencendo. Por quê? Porque nós somos seres sociais e nós dependemos dos nossos cuidadores. Então, ele fala o seguinte, que quando a gente era criança, certamente a gente trocou autenticidade por apego, por vinculação, para poder sobreviver. E ele pergunta, será que você ainda está trocando autenticidade por vínculo, por apego, para garantir? Tá? E a Brené Brown, que é uma pesquisadora muito interessante, ela fala que a autenticidade é a prática diária de abrir mão, deixar ir quem a gente acha que a gente deveria ser ou deve ser,
e abraçar, de fato, quem a gente é. Tá? E ela tem esse livro, já traduzido para o português, que chama A Coragem de Ser Você Mesmo, né? Como conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que você, de fato, acredita. Né? E ela lembra que a comparação com os outros é um grande ladrão de felicidade. E o Thich Nhat Hanh, ele fala que quando você nasceu uma flor de lótus, seja uma linda flor de lótus, não tente ser uma magnólia, né? Ou seja, seja você mesmo, né? E a nossa busca teria que ser a busca da gente se tornar a melhor versão possível da gente mesmo. Tá? Não se comparando com os outros, eu quero ser igual fulano, igual Beltrano, não. Como é que eu posso me aprimorar, né, respeitando a minha autenticidade? E a gente está imerso numa cultura, numa sociedade, em grupos sociais, e a gente recebe influência, e o tempo todo, expectativas dos outros o tempo todo, e às vezes a gente esquece, né, de seguir a nossa intuição, seguir o nosso coração, seguir os nossos valores, os nossos interesses. Então, assim, quando a gente está perdido, a melhor coisa, quando você está com um dilema, quando você precisa fazer uma escolha, a melhor coisa é introspecção, é olhar para dentro, né? O que o meu sábio interno me orienta, tá? Por quê? Porque a autenticidade é muito importante, porque favorece a nossa intimidade com as outras pessoas, o nosso senso de pertencimento, dá um descanso emocional, porque eu não tenho que ficar fingindo ser quem eu não sou, né? Uma sensação de paz, de liberdade, de mais aceitação dos outros, né? Quando eu me aceito integralmente, eu tenho mais facilidade de aceitar os outros também, na sua individualidade, né? Mais capacidade de compaixão, mais propósito, bem-estar, saúde e resiliência, tá? E o Gabor Maté, ele fala, se você quer permanecer vivo, permaneça autêntico. Por quê? Porque se a gente passa muito tempo desalinhado de quem a gente acaba tendo mais chance de adoecer, né? Porque isso gera um estresse crônico e as chances de adoecimento aumentam, tá? Se a autenticidade é uma coisa tão importante, por que é tão difícil? Porque nós sentimos vergonha, tá? Vergonha é uma emoção social universal que todos nós experimentamos, que é um sentimento muito doloroso da gente ser imperfeito, inferior, não somos suficientemente bons, eu me comparo com o outro e eu tenho um julgamento negativo, eu me autocritico, me autocobro, às vezes até me autoataco, tá? E a vergonha, ela tem uma crença adicional de que os outros também me acham inadequado, insuficiente, burro, incapaz, ridículo, sem valor, né? Então, eu fico muito preocupado com o olhar do outro, com o que o outro está pensando de mim. E a vergonha, ela não é uma emoção inata, mas ela é uma emoção aprendida muito precocemente, nos primeiros anos da vida. Porque nós somos programados para sentir vergonha. Por quê? Para evitar crítica, desaprovação, rejeição e desconexão do grupo. Por quê? Se eu sou desconectado do grupo, a minha sobrevivência fica ameaçada, quando eu sou pequeno, principalmente, mas não só, né? A vida toda. E a Brené Brown, ela fala que a gente sente vergonha de um monte de coisa, né? Mas das mesmas coisas. A gente sente vergonha da nossa aparência, algum aspecto da nossa aparência, situação familiar, de repente tem um irmão que é alcoólatra, tem sei lá, alguém da família já foi preso, alguém, enfim, tem um comportamento que eu não aceito, ou eu sou muito pobre, ou, né, ninguém na minha família estudou. Eu tenho vergonha das minhas experiências traumáticas, tá? É muito comum
quem sofreu uma experiência traumática, sentir vergonha, que a gente chama de vergonha da vítima, né? E não do agressor. A gente tem vergonha de aspectos de sexualidade, das nossas reações corporais, emocionais, inclusive a gente sente muita vergonha de sentir vergonha, né? E a Brené Brown, ela tem esse outro livro que chama Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, né? Como combater a cultura da vergonha, né? Porque a gente vive numa sociedade que a vergonha e a culpa são muito impregnados no nosso dia a dia, né? E o Carl Rogers, que era um psicólogo humanista maravilhoso, ele fala que as coisas que mais nos separam, na verdade, são aquelas que nós mais temos em comum, né? A gente acha que só a gente tem vergonha da aparência, ou da sexualidade, ou de algum trauma, né? Mas não, isso é uma coisa muito universal, né? E ela tem essa acho que é uma TED Talk, que chama Listening to Shame. Ela fala que a gente precisa lembrar que todos nós somos imperfeitos, falíveis, seres em construção, né? E o que a gente não precisa, no meio das nossas batalhas do dia a dia, da vida, é sentir vergonha de sermos humanos. Né? E ela lembra, né, naquele livro que eu acabei de citar, que os antídotos para a vergonha são conexão, coragem e autocompaixão. A autocompaixão, na verdade, ela favorece a autenticidade. Olha que interessante. Um dos achados mais constantes da literatura científica é que a autocompaixão leva à autenticidade, porque a gente não fica dependendo da aprovação dos outros para ter consciência do nosso valor próprio, tá? E a gente fica mais livre para expressar, né, quem a gente é, nosso verdadeiro eu, enfim. E a vergonha, ela ativa aquele sistema vermelho, que é o sistema de perigo, né, do estresse crônico, cortisol e adrenalina o tempo todo, que, se ligado por muito tempo, gera uma série de doenças crônicas relacionadas ao estresse, né? E o oposto da vergonha, né, o antídoto da vergonha, um dos, né, um muito importante, é a autocompaixão, né? Quando eu estou com a autocompaixão ativada, o sistema de cuidado, a calmia, está ativado. Ocitocina, vasopressina, serotonina, endorfinas, né? Então, eu entro num estado de autocura, bem-estar, tranquilidade. E o Chris Germer, que é um dos maiores estudiosos nessa área de autocompaixão, ele fala: sentimos vergonha não porque nós somos ruins, inferiores ou insuficientes, mas porque nós somos humanos e queremos ser amados e incluídos, né? Não só queremos, precisamos disso. E esse outro livro da Brené Brown chama Coragem de Ser Imperfeito, ele é mais conhecido, é um livro muito, muito interessante, que tem muito a ver com essa questão de aceitar que nós somos seres em construção, todos erramos, ninguém é perfeito, enfim. E tem aqui um documentário, uma TED Talk dela, que vale a pena vocês procurarem e assistirem. Tem essa tirinha da Laerte, que eu gosto muito, né? Tem uma santinha aqui, uma velinha para ela, aí tem uma hora que ela chuta a vela e fala: quer saber de uma coisa? Chega de devoção. Eu não sou a santa que vocês pensam, eu não tenho fé, não tenho esperança, não faço caridade, tenho um monte de dúvida e de impulso que nem eu sei explicar. Né? A hora que ela termina o discurso dela, ela está lotado de devotos, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos, né, cheios de falhas e de dúvidas e de angústias, incertezas, né? E quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, isso não é motivo para vergonha, muito pelo contrário, é um ato de coragem que, na verdade, nos aproxima e não nos afasta. Né? Quando a gente fala das nossas dúvidas, dos nossos medos, das coisas que eu não sei, isso gera aproximação e não afastamento.
E a vergonha é uma emoção muito escondida, né? Mas quando a gente fala das coisas que a gente sente vergonha, a vergonha, ela sai do esconderijo dela, né? É uma emoção secreta, e ela, quando ela recebe luz, ela derrete. Só de eu falar para outra pessoa de uma coisa que eu tenho vergonha, a minha vergonha já diminui só de colocar na mesa, só de colocar a luz. Tá? Vocês devem conhecer essa arte japonesa chamada kintsugi, que é uma arte muito bonita, muito simbólica, que quando uma peça de cerâmica ela cai no chão e se quebra, os japoneses, em vez de jogarem fora aquela peça, eles colam os pedaços com cola e com pó de ouro. Eles colocam pó de ouro na cola e colam de novo aquela peça de tal forma que ela fica de novo inteira, mas com as marcas, né? Com as marcas do que ela já sofreu, do que ela já passou, com as marcas da sua própria imperfeição. E são justamente essas marcas que são únicas, que fazem com que cada uma dessas peças seja tão especial, tão valorizada. Tem outros autores, além do Gabor Maté, que fala dessa questão da autenticidade e do pertencimento, né, da autenticidade e do apego, né? O Thomas Hübel, por exemplo, ele fala em becoming e belonging, que seria a vontade de se tornar e a vontade de pertencer. Então, a vontade da gente se tornar quem a gente é, ou seja, autêntico, criativo, né, singular, né? E, por outro lado, a vontade de pertencer, né? O Daniel Siegel, que é um psiquiatra americano, ele fala que a integração é cura, né? E integração seria a gente aceitar as partes diferenciadas que se ligam entre si. Então, é como os diferentes órgãos do nosso corpo, né? A integração é isso. As pessoas são diferentes, mas elas podem trabalhar em conjunto, né, formando um todo que é diverso, mas que é absolutamente respeita, né, as partes diferentes desse todo, né, que tem uma importância enorme, né, as diferenças. E essa outra autora, que eu gosto muito, escreveu esse livro que é lindo, que chama You Belong, né? Você pertence, né? A gente queira ou não, a gente já nasceu pertencendo e a gente vai morrer pertencendo, né? Então ela fala, nós somos interconectados, mas nós somos únicos e nós devemos honrar essas duas verdades. Tá? E eu acho bonita essa frase também, né? Onde eu não posso ser eu prefiro não estar. Então, não existe nada mais cansativo do que você estar num grupo, ou numa festa, ou numa situação que você não pode ser autêntica, que você não pode falar o que você pensa, que você não pode, enfim, agir como você gostaria, né? E essa gravura aqui à direita eu achei fantástica. Não sei se vocês lembram daquele joguinho Tetris, que tem os quadradinhos, né, que vão caindo, coloridos, e a hora que encaixa, a linha onde encaixou some, né? Então, eles falam, né, quando você tenta se encaixar num grupo, você desaparece. Então, quantos e quantos, por exemplo, né, adolescentes abrem mão, né, dos seus valores, né, das coisas que gostam, para poder pertencer a um grupo. E às vezes fazem coisas que não tem nada a ver com eles, simplesmente para estar incluído no grupo, para pertencer ao grupo, né? E isso não é porque são pessoas que não têm personalidade, são Maria vai com as outras, não é isso. É porque a gente precisa muito de pertencimento, tá? Então, para finalizar essa parte, lembrar que o ideal é a gente ter autenticidade com pertencimento, individualidade com integração, né? Singularidade com inclusão, né? Por quê? Porque a diversidade humana é riqueza.
Então, eu acho que não é simplesmente eu tolerar os que pensam diferente de mim, né? Não é tolerar, é valorizar, celebrar as diferenças, porque é exatamente isso que torna os nossos grupos ricos, criativos. É por aí que o ar entra, que a vida se areja e se reinventa e se renova, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer, valorizar e realmente gostar muito, né? Assim, e lutar pela humanodiversidade de todos os grupos. Então, eu acho que era isso, essa primeira parte. Eu vou interromper para a gente conversar um pouquinho sobre isso, depois a gente fala do resto.